Tranquilo. O Egon está perguntando aqui, esse nível de refatoração que você fez foi para melhorar somente a forma de visualização do código ou tem um motivo a mais? Não, aqui é o motivo da aula, que a gente está tentando harmonizar a relação entre dado e código, memória e código, né? Então, a gente está evitando que uma memória, que um elemento de memória, um dado, fique sendo usado em muito lugar, manipulado por muita gente, né? E criando interfaces, códigos que vão encapsular esses comportamentos. Então, essa é a busca, né? Usando os recursos que a linguagem nos permite. Tá? E essa coisa, né? O próprio lance do update, quando eu extraio o update dentro do main e coloco ele do lado, ele me permite fazer uma coisa super, super interessante aqui, por exemplo, em que eu posso mudar esse core aqui que já tem as coisas, né? Eu posso criar um cara novo aqui. Eu vou chamar ele de CLI. Esse CLI, eu vou jogar quem para lá? Eu vou jogar esse main. Tem mais alguém que eu tenho que jogar para o CLI? Que tem a ver com Command Line Interface? Show. O show, né? Show, talvez. Sim. Esses dois caras aqui são para lá. Então, vou jogar esses caras aqui. Né? Tem que importar esse malandro aqui. Aqui tem o setup. Aqui tem o update. E aqui tem o sleep. E aí o core aqui, os meus imports, eu limpo eles aqui melhorzinho. Beleza, olha como é que reduziu a interface com outros módulos, tá vendo? É que a coisa ficou mais simples, né? Então aqui no CLI, legal também, ele só trouxe o setup e o update. Bacana. E agora, calma aí, que aqui é o time, né? É time. Chamar no main? Isso, agora aqui no main eu vou chamar o CLI e vou chamar de CLI, o próprio cara, né? Vou chamar de main. Vou chamar de CLI que é melhor, né? Vou chamar de CLI. Vou mudar esse cara aqui, ó. O nome dele vai ser CLI, que é o Command Line Interface. Vamos ver se esse cara continua funcionando. Ó, legalzinho, tá lá, bonitão. Legal. O que mais a gente pode fazer, então? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o GUI, Graphic User Interface, certo? E como é que a gente faz o GUI? Bom, o Python já tem um careta que a gente curte, né? Que é o TK. Já tem o TKzinho para a gente ali. Então, o que a gente precisa na questão do TK, né? Vamos lá. Posso fazer aqui um def GUI. Né? Tem que inicializar o nosso TK. Então, bota aqui main window, TK. Bota aqui canvas, vai ser o canvas do TK, que eu tenho que importar esses malandros. Traz aqui do TK, traz aqui do TK. Ele vai ser amarrado ao main window e vai ter um width height. Vou botar aqui o width, sei lá, 280, 270. E aqui eu vou botar, tem que fazer o pack para ele poder se localizar na client área do cara. Então chama aqui um pack. Beleza. O que eu vou fazer agora? Main loop, que é do próprio TK. Então, se eu rodar esse cara aqui, deve aparecer alguma coisa na tela, eu acredito, imagino eu. Ele vem aqui para baixo, cadê? Tem que chamar o cara, né? Tá, aqui vamos ver o seguinte. Se eu... Vamos trocar esse cara aqui, por enquanto. Então, vou botar aqui Graphic User Interface. Graphic User Interface. Chamou o cara. Beleza. Então, agora, se eu rodar o nosso amigo aqui, aparece esse malandro aqui, pipoco na tela. Tá, com um canvasinho aqui pra gente. Legal. Sai fora.
Então, beleza, esse cara funcionou. Agora eu tenho que fazer o quê? O setup, não é isso? Tem que pegar esse cara aqui, tem que fazer o nosso setup. E o que o board é o setup. Cadê? Tá. Como é que é a assinatura do setup? Vou lembrar. Tá. Então aqui, ó, eu tenho que mudar a nossa relação. Eu vou trazer aqui esse cara para fora, que vai ser o width height. Então bota aqui aqui embaixo no nosso CLI, eu tenho que copiar esse cara aqui. Então width height. Venho aqui para o CLI e só para não esquecer, boto os caras aqui. Beleza. Ok. E agora aqui no meu Graphic User Interface eu faço esse... Acho que é legal deixar com os valores padrões lá, né? Não, já está aqui, quebrar, ó. eu acho. Está aqui já. Botei aqui. Tá. Boa. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou extrair esses malandros aqui, né? Botar aqui o width é 480, o height vai ser 270. E eu vou botar aqui um scale 5. Eu vou fazer então, vou botar aqui o width dividido por scale e o height dividido por scale, porque eu não quero que seja um pixel, fica muito pequenininho para ver, eu quero que seja maior. Então vou ter aqui o nosso board, correto? Cadê? É isso, ele retorna o nosso board aqui no GUI. Então, a partir disso, o que eu preciso fazer agora é update da coisa, né? Eu tenho que rodar de alguma maneira o update, só que ele está no main loop. Então, o TK, ele prende a gente no loop de eventos que eu não tenho como rodar o meu... Eu não controlo o loop da coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar, de alguma maneira, mexer nisso. Vou criar uma função, sei lá, run, na gambiarra mesmo. E essa função run, ela vai fazer o quê? Ela vai chamar main window ponto after. Né? Aí eu boto aqui 10 milissegundos e vou chamar quem? O run. Então é uma forma de eu introjetar no loop a coisa. Aqui eu tenho que botar o main window ponto after 0 e vou botar aqui o run. Então essa é uma forma de eu botar um hook dizendo assim, ó, roda o main loop, mas quando você der o loop, você vai chamar, depois de tantos segundos, no caso 0 milissegundos, você chama o run. E o run, ele executa uma vez só. Ele chama e acabou. Aí no final do run faz o quê? Se chama de novo. Então essa é uma forma da gente colocar aqui o nosso update. Né? Onde eu tenho aqui o board é igual a update board. Certo? O problema aqui é que o update eu tenho que importar. E o board, se eu botar ele aqui no run, eu vou perder o board de fora. Então eu tenho que fazer aqui, chamar um non-local board, dizendo, olha, não é o board da stack, é o board fora da minha stack, que é esse cara daqui. Tá? E agora eu tenho que desenhar o cara, né? Então fazer como? Show board. Certo? E eu tenho que implementar o show, porque não temos o show. Def show. O show vai ter o quê? Vai ter o... Tem que fazer o quê? O show vai ter o canvas, né? E o board, que é isso que eu preciso conhecer. Então tem que passar aqui o canvas e o board. Beleza. Como é que vai ser esse show? Bom, ele basicamente, eu tenho que pegar aqui o canvas.createRectangle e eu vou desenhar essas porra com um retangulinho, que é a coisa mais trivial que eu consigo fazer. Aí eu vou botar aqui o width height, né? Aí ele... qual é o tamanho do retângulo, né? O retângulo que ele vai fazer... Primeiro eu tenho que limpar a tela, desenhar tudo de branco. Então vou colocar aqui a largura da borda do retângulo é 0 e o fio dele é white. E agora sim, for xy. Aliás, aqui é for chord, né? Que é igualzinho a gente tem no outro cara lá. Status in board.items, né? O que eu vou fazer é if status
igual a dead. Tem que importar esse cara. Continua. Se não, eu tenho que fazer aqui um canva.create e aqui ele tem uma parada esquisita, que é o que ele faz aqui? É chord.x, chord.y, chord.x mais scale, chord.y mais scale. Vou simplificar aqui, vou botar aqui x0, y0, x0, y0 vai ser chord x. Se eu multiplicar, chord x, eu poderia multiplicar o cara, né? Poderia fazer aqui chord vezes scale, ó. Porque quando o scale, né? Porque eu tenho que multiplicar o scale e depois somar o scale. Então x1, y1 vai ser chord times scale mais scale. Já usando o fato de ser o chord na moral, né? Aí aqui simplifica, vira x0, y0, x1, y1. O width dele vai ser, não quero borda vazia, 0. E o fill vai ser o black. Tá? Quem é esse canvas aqui? O que eu tenho que implementar agora é a multiplicação do nosso amigo lá, né? Ele não tem multiplicação ainda. Então, posso expandir ele aqui e posso botar aqui um def dundermul self-order tá. Então, if is instance order int, então o que eu tenho que fazer aqui é return chord self.x times order self.y. Apesar que só faz sentido com multiplicar assim, né? O outro é o dot product, então não é que é escalar. Então, assumir isso, que a gente só tem esse caso de uso, não precisa do... Então, isso aqui, escalar y vezes escalar. Pronto. Já tem esse cara aqui. Então, agora esse código vai funcionar, retorna, depois ele soma esses dois e beleza. Depois disso tudo, ele vai expandir o primeiro para o primeiro, o segundo para o segundo, acabou e tá para cá. Será que isso funciona? Nem Deus sabe, né? Vamos ver? O que explodiu aqui? Não tem o create, verdade, não é create. É create rectangle. Toma aí, ó. Mesmo código, mesma lógica, mesmo tudo, interfaces mantidas e tenha duas formas de consumir o cara bonitinho. Uma com Graphic User Interface e a outra com o Command Line Interface. E aí? Maneiro isso, não? Maneiro. Bizarro. Tá lá nosso bichinho se arrastando pro outro lado da tela. Será que ele vai ter o wrap? Vamos ver se ele vai ter se ele vai fazer a toroide ali. Vai, bicho. Tá devagar você, hein? Olha ele lá em cima aparecendo. Muito bom. Tem algum problema aqui, tá vendo? A questão da borda, eu acho que ele... Enfim, tem que expandir a borda, botar a borda branca, alguma coisa assim.
Ele desenhou o retângulo e apareceu a bordinha no final. Está completamente ineficiente, porque ele está literalmente desenhando quadradinhos de 5 por 5, né, todo amarradinho, e está ineficiente a forma de passar pelo board, porque, enfim, ele só vai ter o impacto de mudança se tiver vizinho pintado. A maioria não tem nada, mas ele está percorrendo os vizinhos de cada um dos caras que não tem nada. Então, a gente pode mudar a implementação do board para ter uma outra estrutura de dados para suportar isso melhor, né? Então, dá para fazer todo esse tipo de coisa. Mas está funcionando, mas já está aí bonitinho para a gente ver. O que a gente pode fazer agora é uma avaliação desse Graphic User Interface, do que a gente acha, né, de como é que a coisa está. O que você acha, que está sobrando aqui que não devia estar aqui? Alguém? Não tem nada incomodando vocês aqui? Absolutamente nada? Não? Diz aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, ouvindo e pensando. Então pensa alto, pô. Tem uma coisa que me incomoda aqui nesse cara. Uma coisa. É isso aqui, ó. Esse status dead. Entendeu? Porque no final das contas, o show não precisa conhecer o board. O show não precisa conhecer o board. Né? Eu tenho o update, eu poderia ter aqui o que o show poderia fazer é mostre os que estão vivos. Qual a coordenada dos que estão vivos? Né? Então não precisaria passar nem o board para cá, eu passaria quais são as coordenadas que ele vai ter que pintar. Nas coordenadas que eu estou querendo pintar? Né? Alguma coisa nessa linha assim, né? Sei lá. Death Alive. Esse cara recebe o board. Né? E aí o que a gente vai ter é... Olha que aqui tem o Canva Create, aqui tem a lógica de iterar, né? Então posso pegar isso aqui, ó, jogar para cá. E a gente teria alguma coisa desse tipo. Na verdade, aí muda, né? A live da yield. Poderia dar o yield do cara. Yield coordenada. Tá? Aí esse aqui some. Tá? Esse cara aqui some. Esse cara aqui some também. O que a gente teria aqui em chords. Aí eu poderia até pegar esse cara aqui e transformar em C. Aqui seria chords. Tá? E aí o que a gente teria aqui, na verdade, é a live do board. Mostra os que estão vivos. E aí esse malandro aqui eu jogo para onde? Lá para o nosso core, porque ele tem mais relação com o nosso core do que um cara aqui. Não importa ele. Legal. E agora some, tá vendo? As constantes que são de dentro do nosso Game of Life, elas somem. Não vão ser usadas, não vazam para cá. Porque eu criei uma nova definição aqui. Tem um cara que vai resolver esse problema para mim, que é o Alive aqui. Então, será que isso funciona? Vamos ver. Tá lá o que você queria. Bonitinho. Então veja que a gente está sempre lapidando a fronteira para entender o que faz sentido. Né? Então veja que o CLI poderia se beneficiar disso também, né? Porque a gente está fazendo. Porque é diferente, porque o print aqui é o print do board, tem como string, né?
Se ele estivesse trabalhando com um esquema de bitmap, né, funcionaria. Aí o interessante aqui do nosso Graph User Interface é que eu estou usando o Rectangle, mas esse cara ele tem um bitmap também que a gente pode fazer, ele faz scale automático. Então, tudo isso aqui que a gente está fazendo na mão tem alguma forma dentro do TK que a gente pode simplificar, aumentar a eficiência do cara aqui. Né? Então já fica aí a dica para vocês implementarem. E o que fica claro para mim é que agora a gente tem, né? Tá vendo que tem um setup e tem um update e tem o alive? Isso aqui para mim poderia ser uma classe Game of Life que dentro dela tem um board que vai ser uma estrutura de dados qualquer, seria em vez de ser uma lista, é o board. E tudo isso funciona automaticamente, né? Poderia ter aqui, ó, basicamente isso aqui. Eu tenho as regras, tá vendo? Tem essas expressões aqui. Esse cara aqui do rap eu não preciso mais. Até porque a regra é a mesma, né, do Game of Life, mas dá para você ter outros caras, né? A gente tá usando só o glider, mas podia estar usando outras formas. Né? Isso. Exatamente. A gente poderia fazer várias coisas, né? vários padrões, né? E abater com a questão de eficiência e tudo mais. Então isso é uma coisa que dá para ir burilando, é um exercício contínuo, tá vendo? De você. E aí você pergunta assim, tá, mas qual que é melhor? É procedural orientado a objetos? Faz sentido essa pergunta? Nesse momento para vocês? Porque é um balanço. Qual o recurso que a linguagem me permite? Como é que a linguagem que eu estou usando funciona? Né? Se você vai fazer em C, vai fazer em Python, vai fazer em Java, não importa. O que importa é que a preocupação com essas fronteiras, elas são muito relevantes. Essa questão de você ver por uma constante de um lado vazou para outro, aí você criou uma dependência entre dois módulos. Não, tem que ter uma coisa no meio do caminho que vai reduzir a superfície de contato. Sistemas complexos, eles se relacionam, mas eu preciso que essas relações aconteçam na dinâmica viva dos caras. Na hora que eu já estruturo as relações entre eles, direto fisicamente no código, eu estou me amarrando, entendeu? Então, essa que é a visão, essa que é a estratégia. A gente sempre podando o excesso de contato entre um universo e outro, entre um sistema e outro. Porque são sistemas. O Game of Life é um sistema lógico da lógica do Game of Life. O board é um sistema lógico. A coordenada é outro sistema lógico. Então são sistemas, uns mais próximos, mais distantes. O próprio TK-Inter é um sistema lógico. Eu posso pegar o TK-Inter aqui e mudar essa porra toda aqui. Eu estou usando uma função. Né? Por que eu estou usando uma função? Por que eu poderia estar usando, criar uma classe aqui, aplicativo, app, né? Que herda de main window e faz o processo todo. Depois eu vou dar app.mainLoop, acabou o problema. Né? Esses caras aqui, né? O run dele fica tudo separadinho, né? Na parte de desenhar, enfim. Você consegue ter esse tipo de coisa. Mas o que é importante? Pô, importante é isso aqui, cara. Pô, faz isolado, tô jogando para outro cara, né? Claramente o board, né? Que na verdade é o Game of Life. Se eu tivesse o Game of Life direto, eu não teria o board aqui direto. Aí não teria o board vazando para cá. Então isso já é uma coisa que indica para mim que, porra, talvez fizesse sentido ter essa classe Game of Life, que o board não aparece. Para que o board vai aparecer? Porque eu tenho a Game of Life construtor dele, depois eu vou ter aqui embaixo o update do cara, e depois eu vou pegar aqui quem são os caras que estão vivos. Na verdade, o próprio update passa a retornar quem são os caras que estão vivos. Sacou? Eu poderia fazer isso, porque o board vai estar dentro do update. Quer ver? Ó, vamos brincar disso aqui? Só que vamos fazer na estratégia do nosso amigo, só criando um adapter. Class Game of Life. Né? Vou fazer aqui o init. Né? E esse cara aqui vai ser simplesmente um board, vai ser o nosso setup. Né? Vai ter aqui Vou até fazer um negócio mais pythônico. Vou chamar aqui o next. O que esse next vai fazer? Ele basicamente vai ser o update. Né? Eu vou fazer aqui até vou brincar aqui, vou chamar aqui de self
.board é igual a update self.board. E aí aqui eu já vou puxar o nosso return, a live, cadê? Deixa eu ver se vai funcionar isso. O next tornar uma sequência. Vamos botar aqui, problema não. A live self.board. Vai retornar a lista pro cara aí, ó. Então, cada vez que ele der o next, vai ser uma lista do malandro ali. Aí agora aqui, no nosso Graphic User Interface, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui Game of Life. Game of Life. Aí eu vou passar exatamente esse cara aqui. Comenta esse malandro aqui de baixo. Tem que importar esse cara aqui. Ele fala aqui do board. Ele já não vai ter mais o atributo, então não precisa mais dessa marretada aqui. Vou até só comentar. Eu vou só botar aqui show next go. Acho que é isso aqui, ó. Será que vai funcionar? Não, está faltando o cord. O show tem que receber o canvas. Isso. Ó quem apareceu para falar com vocês. Ó quem apareceu. Ó que coisinha linda. Olha lá, meu irmão. É isso aí. Esse é o... Fizemos agora na estrutura que o Roberto tinha sugerido, né? Então tem basicamente um adapter, que é nossa classe Game of Life, que define umas interfaces muito boas e oculta o estado do jogo em si. Tá? Oculta o estado do jogo em si. E no CLI ficaria a mesma coisa? É isso? Oi? No CLI ficaria a mesma coisa? A gente pode ver. Tem aqui o setup. Pá, ok. Tem aqui o board. Ele não fica... ficaria a mesma coisa. Vamos lá. Nada nessa mão, nada nessa mão. Vamos pegar esse cara aqui, né? Nosso CLI. Game of Life. Boto aqui os 50 e o 25. Comenta esse cara aqui. Aqui o que eu preciso fazer? Show str go. E aí o que eu tenho que fazer aqui basicamente é next go. E tem que implementar um cara a mais. Implementar um cara a mais que ainda não tem, que basicamente é o nosso def _str, que vai retornar aqui str de self.board. É isso aqui. Funcionou como um adapter. Aí agora, para a gente poder escolher o que a gente vai fazer, tira esse cara daqui, importa, limpa esse cara aqui. O Gui também tem que limpar lá em cima a interface. Ficou um cara só, tá vendo? E aí, o que eu tenho que fazer é que eu não quero ficar toda hora mexendo no main aqui. Vamos importar os dois aqui. E vamos também importar o sys. Eu vou botar o seguinte. If sys. Vou botar aqui bem simplão. Sys.argv maior que 1, que o 0 é o próprio comando. Se for maior que 1, então ele vai para o Graphic User Interface. Se não, ele vai para o client. Pronto. Aí agora aqui na minha linha de comando, se eu rodar ele sem nada, ele está aqui na linha de comando. Funcionando bonitex, ó. E se eu passar aqui a SDF,
ele abre para mim aqui o malandro, bonitinho aqui. Mesmo código, 2 interfaces, tudo lá do jeito que vocês queriam. E aí? Maneiro ou não é? Fala aí, galera. Coragem. Tá maneiro isso aí. Ficou Bom legal, demais, né? né? Sensacional. Doeu bastante. Diminui. Você vê que vai simplificando, vai ficando mais expressivo, né? O CLI continua como uma funçãozinha. Não tem problema. Tá aqui o meu controle tá aqui. Mas olha como é que tá bem usando as coisas do próprio Python. Next, que é a próxima iteração do cara, né? De novo, tem um monte de coisa de performance para melhorar aí nesses caras. Mas a organização do código tá bonitinha só para você ir tunando o cara e melhorando a performance, melhorando a performance, melhorando a performance. Maneiro? Acabou que nesse processo de fazer o pacote, né, uma das primeiras coisas que você fez foi arrancar. Primeiro você jogou tudo no init e depois você arrancou tudo do init. O que você acha que faria sentido de ficar ali no init? Ou você acha que quando começa a pôr o código ali, você está abusando ali? Enfim, Então, para mim, o que faria sentido colocar no init são códigos que, se eu for usar o Game of Life em outra biblioteca, eu vou fazer from Game of Life import. Né? Aí sim. Aí eu botaria ali os caras. Eu não botaria ali o próprio código em si, mas eu poderia ter, por exemplo, vamos supor que a classe Game of Life, né? Então eu vou from gameoflife.core import Game of Life. Né? E aí, quando eu importar de fora, eu vou ter esse efeito de from Game of Life import Game of Life. Entendeu? Porque vai existir aqui no namespace do init, que é esse pacote aqui, essa classe Game of Life que não foi definida aqui, ela foi definida aqui, mas ela está disponível aqui a partir do init. Aí se eu tivesse um código aqui fora, por exemplo, o nosso call graph, eu poderia fazer aqui, ó, from Game of Life import Game of Life. Aí eu poderia usar o Game of Life aqui nesse cara, entendeu? Esse malandro aqui já não faz mais sentido, né? Esse cara aqui já seria o CLI. Se fosse o CLI. Bota aqui o cara aqui. Beleza? Maneiro? Maneiro. Então veja que aqui, ó, o código está funcionando. Ah, mas porra, tá um adapterzinho. Mas ó, os códigos que já tinha antes, envolveu o cara, tá usando. Depois, quer mover para cá, quer unificar. Aí, meu filho, faz o que você quiser, tá de boa. No stress com isso aí. Entendeu? Mas já tá melhor, já tem uma interface mais coesa, né, para a nossa implementaçãozinha do Game of Life. E aqui o comentário que falta fazer aqui interessante é essa questão da herança, né? Veja que a gente teve uma única herança no monte de classes que a gente montou aqui. E a herança, eu uso ela com foco muito de especialização, sabe? E outra coisa que eu faço, assim, eu busco estender classes que são minhas ou que foram explicitamente desenhadas para serem estendidas, né? No caso de quem programa com framework web Django, você tem lá as class-based views. Eu não sou muito fã, mas elas estão disponíveis, elas são desenhadas para serem estendidas. Né? Então, existe um compromisso de manter aquela interface ao longo do tempo. Agora, tem que tomar cuidado para não sair herdando qualquer coisa, né? Porque se mudar, quebra o contrato. É muito fácil você romper o contrato da herança. Né? Por isso que eu gosto tanto do Python, com essa questão dos métodos underscore, né? Os dunder methods. Porque isso é meio que são interfaces da própria linguagem, né, que faz com que a gente consiga ter um código mais expressivo, o mais com dunder add, o % com dunder mod, né, a gente usou ali o colchete com set item, get item, e por aí vai. O Python te oferece um monte de coisa bacana nesse tipo para você ter um código mais expressivo, ter menos trabalho. Né? Então a linguagem, isso que eu acho que é muito, muito lindo, porque a linguagem em si te oferece uma interface, né, um contrato que vai perdurar pela própria estrutura da linguagem. Então isso é muito bacana, é um dos grandes acertos. Eu vejo várias linguagens agora bebendo na fonte do Python em relação a essas coisas, né? O que é muito bom, porque eu acho que com o tempo as linguagens vão convergindo para o que é reconhecido como
a melhor opção, a melhor prática, né? E aí você vê unpacking um monte de linguagens agora, iteradores um monte de linguagens agora, o for each um monte de linguagens agora e por aí vai. Legal, galera? Era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje aqui. Ainda tem coisas que vocês podem fazer com esse código. Eu vou botar no GitHub, você vai poder pegar o linkzinho aqui no vídeo aqui embaixo que eu vou botar. Coisas bacanas. Transformar o Graph User Interface numa classe. O client, não sei se precisa, mas seria interessante também experimentar. E dar uma olhada em como é que você unificaria, né, essas lógicas aqui no Game of Life. Inclusive vendo se faz sentido todos esses caras aqui serem métodos do Game of Life. Tenho minhas dúvidas, hein? Tenho bem minhas dúvidas se faz sentido isso. O que eu acho que poderia acontecer também é uma relação diferente entre esse Neighbors e o How Many Alive, porque eles são muito próximos, mas a gente não tá tratando eles assim, né? Então, como o Game of Life conhece o board, talvez esse How Many Alive, né, poderia ser How Many Neighbors Alive. Não é muito grande, mas encapsularia toda essa lógica aqui, tornando o nosso setup ainda menor, muito mais expressivo, né? Fazendo a coisa funcionar bacaninha. Então, aí o update seria basicamente iterar pelos elementos do board, né, pelas células vivas, né, pelas células todas do nosso board, identificando quantos estão vivos e aplicando a regra, porque é basicamente isso que a gente quer, né, aplicar a regra em si. Beleza? Tranquilo?